Pois bem, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto que trata do crime de roubo, que a gente deu o pontapé no bloco passado. Pontapé não, a gente iniciou e tratou bastante coisa a respeito do roubo do caput, do 157 caput, que é o roubo simples, o roubo chamado roubo próprio, o do caput, e eu tenho a figura de roubo simples também no parágrafo primeiro, que é aquele roubo por aproximação, por equiparação, também chamado de roubo impróprio. Falamos tudo sobre eles e avançamos até um pouco mais. E ficamos agora de entrar no assunto relativo às majorantes e qualificadoras. Tivemos alterações significativas aí introduzidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, e é isso que nós vamos tratar agora. Então é importante que, apesar de eu encaminhar para vocês esse material doutrinário, a doutrina do professor Rogério Sanches, para que vocês acompanhem, essa doutrina não vai estar atualizada, porque essas alterações foram introduzidas pela Lei 13.964 de 2019, no mês ainda de dezembro de 2019. Então, ainda não temos essa doutrina atualizada. Então, fiquem atentos para fazer as anotações que sejam necessárias para atualizar o material de vocês, ok? Então, vamos lá. Ficamos agora de estudar as majorantes e qualificadoras. As majorantes da pena ou causas de aumento estão aí no parágrafo 2º, a começar pelo parágrafo 2º. Essas majorantes elas são aplicáveis tanto para o roubo próprio do caput do artigo 157, como para o roubo impróprio do parágrafo 1º. Ambas as hipóteses são hipóteses de roubo na sua forma simples. Então, para estas formas simples, seja do roubo próprio, seja do roubo impróprio do parágrafo 1º, nós vamos aplicar estas majorantes que vamos estudar adiante. A primeira delas é a do inciso 1º, que se vocês pegarem a legislação atualizada, que vocês precisam acompanhar agora essa aula com o Código Penal atualizado, vão lá no site do planalto.gov.br e abram aí o Código Penal no artigo 157. Se não tiverem feito isso, deem um pause e vejam agora. Tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui cabe uma explicação mais detalhada a respeito de alterações ou sucessões de normas penais no tempo. Em curto espaço de tempo tivemos sucessões aí de duas normas, duas leis novas, né? Então quando tem essa sucessão de normas penais, vem à mente aqueles assuntos relativos a se essa lei nova ela é mais benéfica, se é uma novatio legis in melius, se ela é uma norma mais maléfica, uma novatio legis in peius. Então a gente tem que verificar para saber se haverá retroatividade ou não desse novo dispositivo. Perfeito, então vamos lá. Até o advento da Lei 13.654, essa que nós já falamos aí no furto, no roubo, que fez alterações, inclusive introduziu aquelas majorantes lá de utilização de explosivos, não é isso? Lembram disso? De emprego de explosivos. Então, a 13.654, ela revogou o inciso 1º. Antes da Lei 13.654 de 2018, nós tínhamos aí no inciso 1º o emprego de arma. Então, quando o crime de roubo era cometido com emprego de arma. Era isso que falava o revogado inciso 1º antes da revogação feita pela Lei 13.654, que é o que vocês vão encontrar aí na doutrina de vocês que já está desatualizada. Então vejam, olha a celeuma que surgiu em razão disso. Quando se falava em emprego de arma, nós já falamos que arma pode ser própria ou imprópria. As impróprias também chamadas de armas brancas. Então arma é aquele instrumento feito, eu digo que são arma própria quando é feito para ataque e defesa, não é? Isso pode vulnerar, pode matar, causar lesões, e é feito justamente para ataque e defesa. E armas impróprias que são aquelas que são, embora não tenham sido feitas com o intuito de serem armas, ou seja, não foram feitas para ataque ou defesa, podem ser assim utilizadas. Por exemplo, uma faca de cozinha, não é isso? Um pedaço de pau, um facão, uma enxada, que são instrumentos de trabalho, mas podem eventualmente ser utilizados como se armas fossem. Então, nesse caso, essa expressão do inciso 1º que foi revogado, o emprego de arma, englobava tanto armas próprias como armas impróprias, tanto armas de fogo como armas brancas. Ok? Então, vejam bem, veio aí a Lei 13.654 de 2018 e revogou o inciso 1º do parágrafo 2º. Tirou lá o emprego de arma. Ao mesmo tempo em que foi lá embaixo e introduziu o emprego de arma de fogo, lá no inciso 1º do parágrafo 2º A.
Lá no parágrafo 2º-A, ao mesmo tempo que a Lei 13.654 revogou o inciso 1º do parágrafo 2º, ela introduziu no parágrafo 2º-A, inciso 1º, o emprego de arma de fogo. E aí vejam, pessoal, mais uma vez, ocorreu aí uma novatio legis in melius, uma lei que beneficia, uma lei para melhor, uma lex nisior, uma lei mais branda. Por quê? Aquelas pessoas que eventualmente cometeram o crime com emprego de arma que não era de fogo, na vigência anterior à Lei 13.654, alguém que usou uma faca, alguém que usou um pedaço de pau, um facão, um machado, ou seja, usou qualquer tipo de arma, própria ou imprópria, mas que não era arma de fogo, com o advento da Lei 13.654, que revogou o emprego de arma lá no inciso 1º e acrescentou aqui unicamente emprego de arma de fogo, significa que essa norma é mais benéfica para aqueles que não utilizaram arma de fogo. Entenderam aí a história? Ou seja, essa lei nova passou a considerar como majorante somente o emprego de arma de fogo, não tratando-a como causa de aumento a circunstância de ser empregada uma arma que não fosse de fogo. Então as pessoas que cometeram o crime, ainda que condenadas, não é isso? Já condenadas, e foram condenadas pelo emprego da arma que não era de fogo, deverão ter afastada essa majorante. O legislador acabou cometendo essa gafe, né, e que beneficia as pessoas que não cometeram o crime com o emprego de arma de fogo, porque nós vimos aí que houve o advento de uma nova lei que só considerou majorante o emprego de arma de fogo. Até aí, ok? Estamos tratando da linha do tempo aqui. Tá? Paramos aqui na Lei 13.654. E aí vamos ver que o pacote anticrime veio lá e modificou esse cenário novamente no espaço aí de um ano e pouco de tempo. Ok? Então vamos lá. Emprego de arma, falamos, arma em sentido próprio, impróprio, né? Falamos dessa celeuma que foi beneficiando, tudo bem. E o que aconteceu agora, nesse contexto do emprego de arma? Com o advento do pacote anticrime, no final de 2019, Lei 13.964, Lei 13.964, vocês percebem aí, não vendo agora na doutrina, mas olhando lá no Código Penal de vocês percebem que o inciso 1º continua revogado do parágrafo 2º, mas lá embaixo ali, no parágrafo, ele introduziu o inciso 7º dentro do parágrafo 2º. O inciso 7º fala que se a violência ou grave ameaça é exercido com emprego de arma branca. Então ele levou lá para baixo, tá? Introduziu o inciso 7º aí no parágrafo 2º que nós estamos estudando, então já me permito ir lá direto para uma questão de didática, fazer menção aí ao inciso 7º do parágrafo 2º, onde a Lei 13.964, o pacote anticrime, introduziu aí, exumou essa circunstância da violência ou grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca. Aí sim, essa nova norma vai ser prejudicial para aqueles que cometeram o crime na vigência da Lei 13.654, que empregaram arma branca, mas não havia previsão dessa majorante ainda. Essa nova previsão introduzida pelo pacote anticrime não vai poder retroagir para alcançar pessoas que nesse lapso praticaram o crime com emprego de arma branca e não arma de fogo. Porque não havia a majorante pelo emprego de arma branca, somente agora. Então uma novatio legis in peius, para prejudicar, não retroage para alcançar fatos passados, ok? Sacaram então aí? Arma branca então passou a figurar expressamente, está lá no inciso 7º do parágrafo 2º, introduzido agora pelo pacote anticrime. Inciso 2º, vamos lá. Inciso 2º trata do concurso de duas ou mais pessoas. Concurso de duas ou mais pessoas. Aqui é praticamente os mesmos comentários que nós fizemos a respeito do furto, que também tem lá é qualificadora, aqui é majorante, uma majorante aqui neste caso de concurso de duas ou mais pessoas. Vai ter uma certa divergência na doutrina, uns entendem que essas duas ou mais pessoas têm que estar efetivamente no local do crime praticando atos executórios, ou seja, aceita somente que sejam coautores ou, no máximo, se for partícipe, que esteja também no local da prática da infração penal. Tá certo? E outra corrente vai entender de forma mais ampla que pouco importa se forem coautores ou partícipes, se estão ou não presentes no local do roubo, essa majorante vai se estender a essas pessoas. Perfeito? E ela será aplicada. Então, da mesma forma que falamos no furto também, inimputáveis, que tenham praticado ali a conduta junto, vão somar no cômputo. Pouco importa se eu tenho um inimputável junto ali com aquele grupo de duas ou mais pessoas. Da mesma forma, agentes que não foram identificados,
pessoas que praticaram do roubo, participaram do roubo, mas não foram identificados, não foram presos. Eu sei que eu tenho as câmeras ali, eu tenho testemunha, eu tenho prova de alguma forma que mostraram que 2 ou mais pessoas praticaram roubo, sendo que só um foi preso, não quis falar quem era o outro, esse outro não foi identificado, sequer sabe quem foi. Não importa. O que importa é que haja meios de prova que me demonstre que o crime foi praticado por 2 ou mais pessoas. Perfeito. Semelhantemente ao furto também, aquela história que nós falamos a respeito da associação criminosa e o concurso de pessoas. Não interessa, a partir do momento que, pelo artigo 288, houve a constituição, a associação de 3 ou mais pessoas para praticar crimes, o crime de associação criminosa, que é o antigo formação de quadrilha ou bando, já foi consumado, porque é um crime que visa proteger a paz social, a paz pública. Então, quando 3 ou mais pessoas se unem para praticar crimes, com o intuito específico de cometer crimes, já está configurado, já está consumado o crime de associação criminosa. Se esse grupo vier a praticar um roubo, né, ele também vai responder pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sem que se fale aí de um bis in idem. Perfeito. O parágrafo 2º, inciso 3º, fala da hipótese de a vítima estar em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então aqui é para proteger a questão da circulação de riquezas, né, transporte de valores, resultantes de venda, de compra, enfim, a circulação de riquezas, tá? Não tem muito o que a gente falar nisso aqui, há um interesse do Estado em garantir a segurança e o transporte dos valores, né, porque muitas das vezes o que acontecia? Sempre a alteração da lei, das normas, se dá com base em acontecimentos sociais. Então, os criminosos começaram a praticar muito roubo, sabendo que a pessoa estava transportando valores, que ela ia recolher o dinheiro nos estabelecimentos comerciais, que ela ia levar o dinheiro arrecadado naquele dia de atividade comercial para ir depositar no banco. Não é? Então, começaram a fazer esses roubos. E aí o legislador, que está sempre atento a essas situações, né, para dar essa resposta penal a tudo que acontece, essa promoção, esse direito penal promocional, então ele vai tentar aplicar o direito penal para tentar apaziguar, para dar uma resposta à sociedade. Então foi o que aconteceu também. Perfeito? Então esse é o transporte de valores, não tem muito que a gente comentar a respeito disso, não há nenhum tipo de comentário mais aprofundado nesse inciso 3º. O inciso 4º trata da subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Lembrem dos comentários que falamos a respeito no furto. A mesma coisa se aplica aqui, ok? Não vamos nem perder tempo. Lá furto, sem violência ou grave ameaça, aqui o roubo, para o caso de veículos que sejam efetivamente transportados para outro estado ou para o estrangeiro. Muito bem. Inciso 5º, vamos lá. Roubo circunstanciado. Roubo circunstanciado, anotem essa expressão, o inciso 5º trata do roubo circunstanciado pela privação da liberdade da vítima. Pela privação da liberdade da vítima. Aqui o legislador quis dar uma resposta àquela situação daqueles sequestros relâmpago. Ele trata isso aqui tanto aqui no crime de roubo, com privação da liberdade da vítima, como ele trata disso também lá no crime de extorsão, em que ele coloca uma hipótese de extorsão com privação da liberdade, ok? Depois nós vamos aprender a diferenciar o roubo da extorsão. Existem situações que eles se parecem muito, mas a gente precisa debruçar um pouquinho mais e explicar para vocês a respeito disso, tá? Vamos lá. Então aqui, quando é que nós temos esse roubo circunstanciado, majorado, né, com causa de aumento, e esse roubo é circunstanciado pela privação da liberdade da vítima, né, quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Então veja, aqui neste caso, o agente, para praticar a subtração mediante violência ou grave ameaça, ele priva a vítima da sua liberdade com a finalidade de consumar o crime ou para garantir a sua fuga, tá certo? Então ele mantém a sua vítima em seu poder para ele conseguir consumar o crime. Então eu estou ali, eu boto a vítima dentro do carro, eu mantenho elas privadas da liberdade naquele momento enquanto eu estou subtraindo as coisas, certo? Enquanto está dentro do carro, enquanto estou pegando o relógio, carteira, tirando tudo dela, estou andando com ela dentro do carro, privando a sua liberdade. É essa privação da liberdade pelo tempo estritamente necessário para praticar a subtração. Se essa privação da liberdade se estende por tempo bem maior, desnecessário a essa finalidade de consumar o crime ou garantir a fuga, eu posso ter o concurso do crime de roubo mais o crime de sequestro.
Tá certo? Então veja que aqui privar desnecessariamente a liberdade de locomoção da vítima, ou seja, por tempo que não é o estritamente necessário para consumar o crime ou para garantir a minha fuga, esse tempo a mais pode já caracterizar não esse roubo majorado aqui do inciso 5º, mas o roubo, mas em concurso material com crime de sequestro. Perfeito, gente? Então, ok, então esses são os comentários. E aí cabe ressaltarmos aqui que esse roubo circunstanciado pela privação da liberdade, com o advento do pacote anticrime, ele passou a ser hediondo. Ele foi introduzido na Lei 8.072, foi ali arrolado como hipótese de crime hediondo. Ao final eu vou dizer quais são as hipóteses, vou dizer durante aqui, e lá ao final eu vou repetir para vocês assimilarem e saber quais são hediondos, quais passaram a ser hediondos. Antes do pacote anticrime, da Lei 13.694, somente o roubo com resultado morte, o famoso latrocínio, é que era considerado hediondo. Após o pacote anticrime, houve uma alteração significativa e passou a ser hediondo também o roubo circunstanciado pela privação da liberdade, o roubo com emprego de arma, seja de que forma for, arma de fogo, tá certo? Arma de fogo, e o roubo com resultado lesão corporal e resultado morte. Todos esses passaram a ser hediondo. Prova de concurso gosta de cobrar isso, tá bom? Para vocês saberem quais crimes são considerados hediondos. Perfeito. Continuando então aqui. O parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele... Lembramos do inciso 7º, né? Do parágrafo 2º aí, da violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca, já falamos, vou pular ele, e a gente passa de imediato para o parágrafo 2º-A. Parágrafo 2º-A, que foi introduzido pela Lei 13.654 de 2018. Ele introduziu dois incisos. Inciso 1º fala que se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Já tínhamos falado sobre isso, falamos daquela celeuma a respeito da retroatividade, da irretroatividade, não é isso? Então, emprego de arma de fogo está no inciso 1º, e aí trata de um aumento, de uma causa de aumento fixo de 2/3. De 2/3, não tem aquela margem de metade, de 1/3 a 2/3, de metade a 2/3. O legislador fixou um patamar fixo de aumento de pena. Então tanto faz, até uma crítica da doutrina por conta da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade. Se eu pratico um crime com um revólver 38, um revólver 32, uma arma de pequeno potencial, de menor potencial, uma arma de porte pequena, eu tenho o mesmo aumento de pena de uma pessoa que praticou um crime com um fuzil, por exemplo. Então, porque o aumento é fixo, não tem como o juiz transitar ali e fazer a dosimetria de um patamar mínimo e máximo de aumento. Ok? Então só essa crítica que a doutrina faz a respeito disso. O inciso 2º fala se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Lembra que no furto tinha isso lá também? Lá no furto, isso aqui era qualificadora. Aqui no roubo, essa circunstância é uma causa de aumento aí prevista no inciso 2º. Os mesmos comentários que fizemos lá se aplicam aqui, não é isso? Falei até para vocês que quando as quadrilhas que fazem explosão de caixa eletrônicos, elas vão praticar o roubo, praticar a ação dela de subtrair os numerários que estão ali nos caixas eletrônicos, no cofre, elas vão prontas para praticar o roubo. Elas podem ir só para explodir o caixa eletrônico, recolher as cédulas e ir embora, mas elas sabem que com a explosão pode chegar a polícia, pode chegar algum órgão de segurança pública para fazer frente àquela situação. E para isso vão armado. Então é a figura do roubo impróprio, não é isso? Eu vou lá para subtrair, mas já estou armado ali, caso venha alguém eu vou empregar da violência, da grave ameaça ou da violência, com o intuito de quê? Assegurar a minha impunidade ou assegurar a detenção da coisa, a posse da coisa, não é isso? Então é isso que eles fazem. Em regra, essas ações de explodir caixa eletrônico são para praticar roubo. Então está aqui a previsão do legislador, e aí como eu falei para vocês, a gafe do legislador foi que ele esqueceu de introduzir essa hipótese como crime hediondo. Ele colocou o furto com emprego de explosivo como crime hediondo na Lei 8.072, arrolou ali, e esqueceu de colocar também o roubo com emprego de explosivo como crime hediondo. Isso dá margem para questionamentos em face do princípio da proporcionalidade. O camarada vai falar assim, pô, mas nem um roubo que é com emprego de violência, se eu empregar explosivo, eu vou estar cometendo um crime hediondo, por que eu pratiquei um furto que não tem emprego de violência ou grave ameaça, esse crime vai ser hediondo? Então fica essa situação desarrazoada
por parte de um erro do legislador. Perfeito. O que mais que nós temos aqui? Eu acho que eu vou ter que encerrar para a gente voltar no segundo tempo, tá? Para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Para não ficar muito longo, mas eu acho que no outro bloco a gente já conclui tudo, ok? Até mais.